Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero convidar você que está aqui, você que está em casa, nos acompanhando através dessa live, a abrir comigo no livro de Josué. Nós vamos passear um pouco esses dias, esses cultos, pelo livro de Josué. Amém? Hoje nós vamos ler no capítulo 3, Josué capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 6. Josué 3, de 1 a 6. Josué capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 6. Amém? Se você já achou, diga glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Josué, capítulo 3, do versículo de 1 ao 6. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Versículo 4. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Eu estou lendo na versão ARC. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome. Ó Senhor, venha ao nosso encontro nessa noite. Nos colocamos atrás da Tua cruz, nos escondemos atrás da Tua cruz para que o Senhor cresça, que eu diminua e o Senhor cresça. Fala aos nossos corações nessa noite. Vem nos convencer, Espírito Santo de Deus, porque isso só cabe ao Senhor. Senhor, fique à vontade. Nós te damos legalidade, total liberdade, para que o Teu Espírito venha ministrar os nossos corações. Visita essa pessoa que está em casa, visita essa pessoa que irá assistir depois essa ministração. Opera, Senhor. Faz aquilo que já está proposto no teu coração para esta noite. Assim oramos, repreendendo também toda e qualquer ministração contrária à palavra do Senhor, toda e qualquer ministração das trevas contra esse lugar, contra esse lar, contra essa casa, em o nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém e amém. Glorificamos a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui em mais um culto, junto com toda a igreja, juntamente com todo o corpo, para celebrarmos ao nosso Deus, para adorarmos aquele que é vivo, que é poderoso, aquele que está aqui, aquele que veio, aquele que o adoramos, aquele que o celebramos, aquele que nos rendemos. Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, amém. Continuamos sendo ministrados pelo Senhor, através do livro de Josué, e eu tive a grata surpresa e alegria, em saber que as crianças, departamento infantil, ministério infantil, os meninos maiores, também foram ministrados no domingo passado, sobre o livro de Josué, sem combinar nada. Josué 1 também, capítulo 1, meu Deus, você acha que isso é coincidência?
E eu preciso te dizer, sabe o quê? Que isso não acontece a primeira vez, já aconteceu várias outras vezes, em várias outras passagens. O Senhor está ministrando a igreja, inclusive as criancinhas. Meu Deus, que é isso? Isso é maravilhoso demais. Isso é tremendo. Há uma direção de Deus, há um fluir de Deus. Aleluia. Incrível como Deus tem trazido a sua palavra como alimento para ministrar o seu povo. Glória a Deus. Eu também recebi de um irmão uma mensagem, o irmão Pedro Burgos, o quanto que Deus falou o coração dele, e como confirmou através de outras ministrações, o livro de Josué também. Saber disso nos edifica. Não sei vocês, mas a mim edifica, traz firmeza para continuarmos em frente, na direção do Senhor, com toda dificuldade, com tantas situações contrárias. Isso nos fortalece, nos edifica, continuarmos em frente. Glória a Deus. Eu oro para que possamos estar cada dia mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o tema conquistando como a geração de Josué. 4 posicionamentos importantes para atravessar o Jordão. 4 posicionamentos importantes para atravessar o Jordão. É importante ressaltar aqui, sempre eu faço isso, que a vitória que o povo de Deus obteve em suas batalhas registradas aqui na palavra do Senhor, servem para nós como fonte de inspiração e direção, serve para nós como exemplo, como o povo conseguiu conquistar, qual foi o exemplo que o povo viveu, como aquele povo se posicionou. Isso serve para mim, isso serve para cada um de nós. Se os nossos irmãos tiveram êxito, o que eles fizeram? Como eles se posicionaram? Para que assim também possamos conquistar. Amém? E eu gostaria de destacar nessa noite 4 posicionamentos do povo de Deus, que fizeram eles avançarem mais próximo da terra prometida, que fizeram eles atravessarem o Jordão, porque o Jordão era algo, aos olhos humanos, um empecilho, algo que para eles era impossível, a não ser que houvesse a intervenção do Senhor, e assim houve. No capítulo 2, é importante, antes de falarmos sobre esses 4 posicionamentos, é importante falarmos que no capítulo 2 de Josué, vemos que Josué enviou 2 homens para espiar secretamente a terra, e em específico a Jericó. Nós vimos isso no capítulo 2. E esse capítulo diz que esses 2 homens foram recebidos por uma mulher, uma prostituta chamada Raabe. Raabe escondeu esses homens no telhado de sua casa durante uma noite. E disse aos espias o que estava rolando de conversa, o que estava sendo dito entre as pessoas. E ela disse: todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Isso está no versículo 9 do capítulo 2. E os espias voltaram e contaram tudo para Josué, no versículo 24 do capítulo 2. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Sabe o que eu fico imaginando aqui?
Josué já tinha sido um espia. Lembra? Moisés enviou 2 espias e eram Josué e quem? Quer dizer, 12. Entre eles Josué e Caleb, lembra disso? E apenas Josué e Caleb trouxeram relatórios conforme a direção do Senhor. Relatórios favoráveis. E 10 levaram relatórios desfavoráveis, ou seja, o que não estava na direção do Senhor. Eu fico imaginando que ele, sendo já passado por essa experiência, ele deve ter feito uma seleção. Não precisamos de 12, só precisamos de 2. Eu fico imaginando que Josué deve ter feito uma seleção. Peraí, quem é que eu vou enviar? Eu acho que ele deve ter pensado assim: eu acho que fulano e fulano, eles são parecidos comigo, eu vou enviar eles 2, porque eu sei que o que eles virem, eu sei que a dificuldade que eles virem, eles não vão temer. Eu sei que eles sabem muito bem que o Senhor é conosco. Josué então envia esses 2. Quando pensamos que Deus já havia falado com Josué, da forma como falou no capítulo 1, nós falamos aqui na semana passada, dizendo: seja forte e corajoso, 3 vezes. O Senhor falou a Josué 3 vezes: seja forte e corajoso, e dizendo que o Senhor estaria com ele onde quer que ele andasse. Ainda assim, depois desse momento de tamanha intimidade com Deus, Deus se manifestar como se manifestou Josué, ainda assim Josué enviou 2 espias. Nosso sistema emocional tende a nos empurrar para longe da promessa quando avistamos algum tipo de dificuldade pela frente. Tendemos a reagir com medo, com insegurança, temendo o pior. Quantas vezes já ouvimos o Senhor falar que estava conosco? Quantas vezes se manifestou em nosso favor? Quantos milagres já foram feitos? Quantas manifestações o Senhor já fez em nossas vidas? Contudo, mais um tempo na frente, esbarramos em outra situação que nos leva a recuar, retroceder, repensar quanto ao caminho da promessa. E fazemos isso meio que pensar, sem pensar, valorizando mais as nossas emoções, valorizando mais as nossas sensações, as mensagens que as nossas emoções emitem. E eu preciso te dizer que as nossas emoções sempre emitem mensagens, sempre. E muitas delas tendenciosas a nos afastar do caminho das conquistas de Deus para nós. Registra o que eu vou dizer para você agora. Registra bem o que eu vou dizer agora. Retroceder é perda de tempo. Deixar de seguir em frente na direção do Senhor é perda de tempo. Sabe por quê? Pergunta para a pessoa que está ao lado: sabe por quê? Porque o caminho é o mesmo. Porque o caminho da terra prometida passa pelo Jordão. Você vai ter que fazer aquele caminho. Se você parar, você perde tempo. O caminho da terra prometida tem a mesma distância. Você parando ou não, você vai ter que percorrer. Você está perdendo tempo em parar. Parar só vai atrasar no percurso que temos a fazer. Querendo ou não, entendendo ou não, o caminho será o mesmo. Não tem jeito. E às vezes paramos porque achamos que teremos que conquistar as promessas do Senhor na força do nosso braço.
E aí olhamos para a nossa força e nós não enxergamos nada, ou não conseguimos o que nós estávamos esperando, nos frustramos e paramos. Mas quem disse que é na sua força? Quem falou para você? O seu sistema emocional, e você não percebeu. Eu imagino que ao receber as notícias dos espias, Josué e todo o povo ficaram mais firmes, com a convicção ainda maior do que deviam seguir em frente, Eu imagino que eles ficaram firmes, ao saber do que estavam falando. E aí corre a boca miúda, olha, os espias chegaram aí, começaram a falar aí, que está todo mundo lá com meio desmaiado. E mesmo a conversa que rola lá é só essa. Sabe, irmãos, eu prefiro ver esse posicionamento de Josué, eu prefiro enxergar esse posicionamento de Josué em enviar espias como uma cautela que ele teve. É preciso saber também qual o tempo de avançar. É preciso saber se é o momento. Muitas pessoas não têm esse cuidado de analisar o momento certo de darmos os passos em direção às conquistas, e acaba se dando mal. Não é porque Deus disse que você iria conquistar a promessa, que você deve sair de qualquer jeito feito um louco. Deus te prometeu um varão, uma varoa, vai chegar. Deus te prometeu um herdeiro, vai chegar. O que Deus promete vai acontecer, vai se cumprir. Mas é no tempo de Deus. Deus sempre faz tudo certo, no tempo certo, e nós precisamos entender o processo de Deus. Tem muita gente que quer avançar e não entende que é o tempo de ser tratado. Meu Deus, isso é muito importante, queridos. Tem gente que chega na igreja com uma vontade de fazer tantas coisas, e glória a Deus que nunca perca essa vontade. Mas tem um tempo de tratar. E eu quero dizer algo para você: Deus continua me tratando ainda. Como pastor, eu ainda continuo sendo tratado. Continuo, e eu quero continuar sendo tratado sempre. É preciso entender que Deus trata os seus filhos como você trata com os seus. Deus quer cuidar, Deus quer orientar, Deus quer fazer, Deus quer operar milagres, Deus quer trazer cura, Deus quer fazer tantas coisas. E às vezes o que você precisa fazer é entender que o que Deus está fazendo, por mais que seja uma coisa tão difícil, por mais que a pessoa que está sendo o instrumento de Deus para te tratar, você não entenda, você não compreenda, mas pense assim: Deus vai fazer você avançar quando você entender o que Deus está fazendo, te tratando. Quantas vezes Deus vai usar pessoas para te tratar? Isso é importantíssimo. Tem várias formas de o Senhor tratar conosco. Várias. Depois que Josué recebe os relatórios, vemos então 4 posicionamentos importantes para atravessar o Jordão. E os 2 primeiros posicionamentos são posicionamentos de alerta, de atenção. Primeiro posicionamento: seguir a presença. Primeiro posicionamento: seguir a presença. Versículo 2 e 3: E sucedeu ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e segue-a. Nós sabemos que a arca do Senhor representa o quê? A presença de Deus.
A presença do Senhor foi marcante em toda a trajetória do povo, desde a saída do Egito. A presença do Senhor esteve com o povo, muito claro isso. E todos possuíam essa convicção muito forte: Deus está conosco. Eles viram muitos milagres, muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas, e Deus ali com eles, testificando, trazendo o maná, trazendo o alimento, trazendo a proteção, com a nuvem com a nuvem durante a noite, e a fumaça e a coluna de fogo durante o dia. Deus se manifestando ali. Depender de Deus era um fator extremamente importante e temível por todos, inclusive os inimigos. Normalmente Deus leva o seu povo para o deserto para ensinar isso, ensinar dependência de Deus. Deus quer nos ensinar a sempre dependermos dEle, seja em qual situação a gente esteja vivendo. Sem uma direção específica de Deus, o povo não conseguia avançar. Vemos isso em Êxodo 36 a 38. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 36 a 38. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. A nuvem da presença do Senhor guiava o povo. O Senhor quer fazer isso com você. Que você esteja atento para a nuvem, que você esteja atento à presença, que você siga a presença. Deus quer fazer você conquistar grandes coisas, mas você precisa se posicionar aqui, seguindo a presença. Seguir a presença de Deus, estar atento à presença de Deus, certamente nos conduzirá ao segundo e não menos importante posicionamento, que é atentar bem para o caminho. Segundo posicionamento de atenção: atentar bem para o caminho. Versículo 4 de Josué 3. Josué 3, versículo 4. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Sabe, eu separei esses dois posicionamentos de atenção aqui, parece serem muito similares, muito iguais, mas eu quis separar com o propósito de darmos mais ênfase e cuidado ao caminho a seguir, quanto ao caminho a seguir. E no texto vemos esse cuidado dos líderes quanto ao povo de Deus. Eles ressaltam isso, e isso me chamou a atenção. Eu aprendo aqui que mesmo seguindo a Deus, precisamos estar muito atentos no caminho. Mesmo dizendo que somos de Deus, somos o povo de Deus, devemos estar atentos ao caminho. Não basta só seguir a Deus, tem que estar atento ao caminho. Nossos sentimentos e emoções podem nos confundir em muitas situações, e podemos esquecer os princípios importantes que nunca podem ser quebrados. No
caminho de Deus não se quebram princípios, não se quebram. Muitos da geração que Josué viveu ficaram pelo caminho do deserto por não estarem atentos a diversos princípios. Muitos murmuravam, muitos se queixavam da direção de Deus, do caminho do deserto, dos alimentos que Deus estava trazendo para o povo. Muitos ficaram para trás. Estavam não seguindo a Jesus, ou melhor, a Deus, não estavam? O povo não estava seguindo a Deus, mas se perderam no deserto. Por quê? Eles não estavam atentos no caminho. Salmo 119, 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. O caminho que devemos seguir passa pela palavra de Deus. Estar atento ao caminho implica em vivermos a palavra de Deus em todos os momentos de nossas vidas, sejam eles fáceis ou difíceis. O caminho sempre será o mesmo, o percurso é o mesmo. Se apartar da palavra pode implicar em consequências para nós. E o caminho que o povo precisava passar era um caminho que o povo nunca havia passado antes. Temos a tendência de exercer controle em tudo que fazemos. Temos essa tendência, porque já vivemos, por já termos um tempo de estrada, de vermos Deus agindo de diversas formas. Muitas vezes achamos que não precisamos mais estar tão atentos ao caminho. Esse foi o problema do povo de Deus ao passar pelo deserto. Às vezes o caminho que a presença de Deus nos conduzirá, passará por desertos e vales. E a nossa atenção, o nosso foco é seguir a Deus, estar atento ao caminho. Às vezes nós vamos passar por um caminho que a presença de Deus nos conduzirá, que enfrentaremos tempestades, dificuldades das mais diversas. Deixa eu te dizer algo extremamente importante para você guardar para sempre. Deus, em todo o tempo, em todo o processo, deseja nos tratar. Durante toda a extensão do caminho, Ele quer nos tratar. Ele quer nos aperfeiçoar. Para quê? Para conquistarmos, para avançarmos sempre, como se nós estivéssemos passando de fase. Deus quer fazer com que você mude de nível, quer que você passe de fase, quer que você cresça, quer que você evolua, que você desenvolva, que você avance. Para conquistar a promessa de Deus, era necessário passar por um novo caminho. Deus está falando aqui. Tem coisas novas de Deus para conquistarmos. E será de uma forma diferente, por um caminho diferente. Esteja bem atento nesse caminho. Esteja atento nesse caminho. Ainda que seja um caminho de muita dificuldade, Deus estará com você. Deus estará conosco. Deus está falando aqui. Os líderes afirmavam que o povo, os príncipes, os líderes, que o povo precisava estar atento à movimentação que os sacerdotes levitas faziam para seguir, pois esse seria o caminho que haver de ir.
Imagina isso aqui, irmãos. Olha que posicionamento incrível aqui. A responsabilidade dos sacerdotes de estarem sensíveis à direção dada por Deus para que o povo siga. E os líderes faziam o quê? Esteja atento à movimentação dos sacerdotes, levitas. A direção que eles estiverem indo, segue. Olha que coisa incrível. Terceiro posicionamento que vemos aqui. Posicionamento de santificação. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Esse posicionamento aqui de se santificar tem como objetivo. Quem vai na frente quando você tem lutado? Quem vai? Quando você tem enfrentado aquele problema difícil, quem está na frente? Parece ser algo simples de responder. Se eu perguntar aqui para todos, talvez eu tenha a mesma resposta: é Deus. Mas será que na hora da verdade, realmente é Deus quem está na frente, ou somos nós mesmos? Isso é muito importante, porque define quem de fato é o nosso Deus. Essa era a forma como o povo de Deus lutava, deixando claro para todos que Deus é quem lutava por eles. Quando os espias foram espiar a terra, a mando de Josué, todos estavam temendo de quem? De quem? De Deus. Josué 2, versículo 9 a 11. Josué 2, de 9 a 11. Notem quantas vezes Raabe vai falar no nome de Deus, no nome do Senhor. Olha quantas vezes. Josué 2, versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor, uma prostituta, vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Ogê, e que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo nenhum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha que coisa incrível, irmãos. E eu preciso de dizer algo, mas extremamente importante, para que você saia daqui com isso guardado no seu coração. Os outros já sabem. Os outros já sabem. Os nossos inimigos já sabem quem opera em nós. Já sabem. Os outros já sabiam. O povo, os inimigos do Senhor já sabiam que foi na força do Senhor que eles estavam conquistando. Todos temiam. O exército do inimigo sempre teme o poder do nosso Deus. Sempre teme. O grande X da questão é, de fato, se estamos colocando Deus na frente ou não. Se de fato acreditamos que Deus está na frente ou não. Josué precisou de 2 espias para saber o quanto o povo estava com medo do exército de Deus. Josué sabia que Deus estava com ele, sabia. Mas ele não sabia o quanto o povo, aquele povo lá, temia. A conversa que estava rolando, ele não sabia. Ele precisou de 2 espias para saber. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui que o que mais conta,
é o fato de sabermos que Deus é quem luta por nós. Porque o inimigo já sabe. Quantos estão entendendo aqui? Na real, Ele luta por nós. O Senhor luta por nós. No fundo, Ele sempre nos dá a vitória. Sempre. Independente das situações que passamos, dos problemas que vivemos, Ele sempre age por nós. Às vezes retrocedemos, atrasamos o processo. Deus está falando hoje aqui. Deus está falando aqui. Às vezes nos preocupamos em demasia, quanto que Deus já cuidou de tudo. Deus já foi lá na frente, já fez, está preparando tudo hoje. Você fica pensando, e agora, meu Deus, e agora? Eu não sei o que vai fazer, o mundo se acabou, porque aconteceu isso comigo, meu Deus, porque vai piorar, vai acontecer isso, eu vou morrer. Você conhece gente assim? Eu não estou condenando ninguém que é assim não, tá, irmãos? Muitas vezes nós agimos assim, porque nós somos seres humanos, tá? Mas eu quero te dizer hoje, que Deus, Ele está à frente. Enquanto você está vivendo um problema hoje, Deus já sabe que esse problema vai ser resolvido. Mas Ele está te dizendo hoje, segue a minha presença. Ficai atento ao caminho. Não coloque a sua emoção na frente. Não coloque a sua emoção, suas sensações na frente. Segue a presença. Santifica-te. Você está aí? Coloca o Senhor na frente. Deixa claro dentro de você que é o Senhor que está na frente dessa peleja. O inimigo já sabe, ele está temendo. É só você que ainda não sabe que o inimigo está temendo. Entendeu? Entendeu aí? O inimigo já temia, Josué não sabia, mas o inimigo já estava temendo lá. Quer que eu te diga algo? Você não precisa saber disso. Você não precisa de espias. Você só precisa saber quem é o Deus que você serve. E que Ele está na frente. E que Ele está nos guiando. Como a geração, para conquistar como a geração de Josué. O pessoal do louvor pode vir para cá. Você precisa viver essa verdade, essa convicção, essa certeza. Se essa convicção não estiver bem forjada dentro de você, você pode enfrentar o inimigo sem fé. O inimigo muitas vezes quer roubar essa convicção em nós, para nos paralisar, para fazer com que deixemos de avançar e conquistarmos o que o Senhor tem para nós. Deus já fez a promessa. Melhor do que isso, Ele está dizendo hoje que estará conosco e quer estar na frente de todas as nossas batalhas. Só precisamos abrir espaço para Ele. Quantos creem aqui? Você pode dar um glória a Deus bem alto? As suas emoções precisam saber que de fato temos um Deus que
que você tem um Deus que opera dentro de você e vai à sua frente. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não potencialize a sua dor, não potencialize a dificuldade, potencialize ao Senhor, que está na sua frente, que vai dando a direção. Clame ao Senhor, adore a Ele. Nós vamos ministrar um louvor nessa hora.